Aleluia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. Eu gostaria de convidá-los a ficar de pé por um instante, para a gente estar lendo o versículo base da mensagem de hoje. Quem quer abrir comigo, Josué 24, capítulo 14 e 15. Os irmãos do Data Show, se quiser colocar na versão NVI. Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15. Esse versículo eu vou ler na minha Bíblia aqui, que é uma versão um pouco diferente, mas significa a mesma coisa. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, todos esses meus irmãos que estão aqui, junto comigo, viemos, meu Deus, para adorar o Teu nome, e durante esse momento de louvor, demos o nosso melhor, cantamos da melhor forma que pudemos, Senhor. Entregamos a Ti aquilo que tínhamos para entregar a Ti. E nesse momento, Senhor, esperamos, Deus, que o Senhor fale conosco. Que o Senhor fortaleça a nossa fé. Que o Senhor nos ensine. Que o Senhor nos corrija. Que o Senhor nos aponte o caminho certo. E eu peço graça, Senhor, da Tua parte, para que a palavra seja viva, espírito de vida, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, meus irmãos. O tema da mensagem, se alguém for anotar, qual é o Deus que você serve? Eu quero fazer um pano de fundo aqui para falar um pouco do momento em que Josué disse essas palavras para o povo. Foi quando o povo tinha acabado de entrar na terra prometida. Josué chamou, principalmente os líderes, e falou: escolhei hoje a quem sirvais. Se vocês vão continuar servindo, ou se vocês vão servir os deuses dos seus antepassados. Mas já quero deixar claro que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, quem era esse povo? Esse povo era o povo de Deus. Era o povo que naquela época pertencia ao Senhor. Era o povo no qual Deus se importava. E a história começa com um homem chamado na época Abrão. Abrão morava em Ur dos Caldeus, uma das maiores cidades da época. Uma cidade muito próspera. Uma cidade badalada. Uma cidade onde se tinha tudo que os olhos gostam de ver. Onde se comprava tudo. Se a gente for comparar hoje, talvez a gente poderia comparar com a cidade de Las Vegas, lá nos Estados Unidos, onde tem cassino, onde tem tudo que o mundo mais gosta e mais quer ter. Então Abraão morava ali com sua família. Ali havia muitos deuses ali. Diversidade cultural e religiosa. E ele saiu com sua família e mudou para uma terra chamada Arã. E depois que seu pai faleceu, ele era um homem que cria em Deus naquele momento. Ele era descendente de um dos filhos de Noé. E provavelmente ele cria em Deus porque ele ouviu dos seus pais, dos seus antepassados, que havia um Deus que tinha criado o céu e a terra. E ele cria nesse Deus. E um dia Deus apareceu a ele e falou: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei.
E pela fé e obediência, Abraão pegou e foi. E Deus se agradou tanto de Abraão que ele falou um dia para ele: de ti eu farei uma grande descendência. Anda no meu caminho e ser perfeito, que eu vou te abençoar. Te abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E vou separar um povo para mim, descendente de ti. Deuteronômio 14:2. Deuteronômio 14:2 fala isso. Pois vocês são um povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem tesouro pessoal dele. Então foi dos descendentes de Abraão que Deus criou o seu povo naquele tempo. Só que tinha uma coisa: Abraão era estéril e Deus prometeu a ele uma descendência. Então como pode alguém que não tem filhos ter uma descendência? E com a idade de 100 anos, então sua esposa concebeu e deu à luz a Isaque, o filho da promessa. No sobrenatural, no milagre, Deus cumpriu sua promessa para dar continuidade no propósito. Chegou um tempo que Deus, para provar Abraão, falou para ele: oferece o teu filho a mim em sacrifício, teu único filho. E Abraão amava sim o seu filho, imagina, o único filho, mas acima de tudo, ele cria em Deus. Por isso até hoje ele é conhecido como o pai da fé. Ele cria naquilo que Deus falou, que da sua descendência ele faria uma grande nação. Então ele cria que Deus era capaz de ressuscitar o seu filho. Então ele não teve medo de ir lá e levar o filho para sacrificar, porque ele tinha certeza que Deus iria ressuscitar o seu filho. E quando ele estava lá pronto para imolar Isaque, Deus bradou e disse: não faça isso. Agora você provou que teme a mim, que crê em mim. Eu vou preparar um sacrifício. Eu vou preparar um cordeiro. E naquele momento, Deus faz uma promessa que ele enviaria um Salvador, não só mais para os descendentes de Abraão, mas para toda a terra. Um Salvador que alcançaria todas as nações da terra. E assim foi se cumprindo as palavras do Senhor. Depois Abraão pediu que o seu empregado fosse de volta na terra dos seus pais, buscar uma esposa para o seu filho, porque ele não queria que o seu filho casasse com alguém que fosse daquela terra ali, porque era uma terra e um povo idólatra, que não temiam ao mesmo Deus de Abraão, que não adoravam ao mesmo Deus de Abraão. E assim foi. Veio Rebeca, de Isaque nasceu Jacó, de Jacó nasceram 12, que são considerados os patriarcas. Um dos 12, então, era José, que foi vendido pelos seus irmãos como escravos lá para o Egito, mas tudo isso com um propósito de Deus. Lá no Egito, Jacó inocentemente, mas ele tinha sido preso para que se cumprisse o propósito de Deus. O faraó do Egito teve um sonho, e nenhum dos seus deuses, nenhum dos seus magos, nenhum dos seus adivinhos foi capaz de saber o que significava o sonho que ele teve. Então alguém que teve contato com José, lá na cadeia, copeiro do rei, chegou e falou para ele: olha, eu conheço um rapaz que vai saber o significado desse sonho. Chamaram José, e o faraó tinha sonhado que tinha 7 vacas gordas. Em seguida vieram 7 vacas magras e comiam as vacas gordas. E José, então, com a sabedoria dada por Deus, soube interpretar o sonho. Ele disse: faraó, isso significa que vão ter 7 anos de grande abundância de alimento, e depois virão 7 anos de fome, 7 anos de seca, onde a terra não produzirá nada. Então, o faraó já tomou a José como governador do Egito e disse: faça alguma coisa,
E José, com a sabedoria de Deus, mandou construir grandes armazéns para armazenar alimentos. E durante os 7 anos de grandes colheitas armazenaram esse alimento. E quando chegou a seca, o Egito tinha alimento, não só para o povo do Egito, mas também para os outros povos. E foi nesse tempo que, para cumprir a promessa do Senhor, José buscou seu pai, Jacó, e os seus irmãos para virem morar no Egito. Eles vieram morar no Egito e ali ganharam terras para morar no seu canto, tranquilo, sossegado, com a sua cultura. E os anos foram passando. Morreu o faraó, morreu José, morreu aquele povo. E com o passar do tempo, o novo faraó que veio já não conhecia mais nem a história ali de José e de sua família. E começou então a perseguir e a escravizar os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Começou a perseguir e escravizar o povo de Deus. Começou a excluir. E o povo foi perdendo a sua identidade nesse tempo. Não sabia mais direito, com o passar do tempo, não sabia mais direito quem eles eram. E ao mesmo tempo, por causa da diversidade cultural e religiosa que tinha no Egito, o Egito tinha seus deuses. E aos poucos, esse povo também foi adotando os deuses do Egito. E da mesma forma, existiam morando no Egito outros povos, que também talvez escravos, que também tinham seus deuses e suas culturas. E tudo isso foi se misturando. Então, quando se completou 400 anos que o povo era escravo no Egito, Deus botou a funcionar a sua promessa de uma terra prometida. Ele levantou um homem chamado Moisés para ir então tirar esse povo lá do Egito, que já eram 600.000 homens, fora as mulheres, as crianças, os idosos. Então talvez, vamos colocar 2 milhões de pessoas. Esse era o povo de Deus. Mas foi necessário que o Senhor tirasse esse povo do Egito, levasse para o deserto, para que esse povo pudesse conhecer quem era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Porque o povo não conhecia mais Deus. Sabia muito pouco sobre Deus. E ali no deserto, Deus teve a intenção de se manifestar a esse povo. Ali no deserto, Deus quis arrancar de dentro do coração do povo os deuses pagãos, os deuses dos outros povos, os costumes errados, tudo aquilo que levava o seu povo à ruína, à perdição, à desgraça. Deus queria arrancar tudo isso de dentro do coração desse povo e se manifestar a eles, para que eles ficassem sabendo quem é o Deus verdadeiro. Quem é o Deus que criou o céu e a terra e tudo o que existe, que criou o que é visível e o que é invisível. Mas o povo teve bastante dificuldade. Deus fez milagres, prodígios e maravilhas, sinais. Deus abriu o mar vermelho, coisa que nunca se houve antes e nem depois. Abriu o mar para o povo poder passar. Deus fez cair pão do céu, o maná, e antes disso nunca tinha acontecido e nunca mais aconteceu. Deus fez sair água de uma rocha no meio do deserto. Quando o povo pediu carne, Ele mandou codornas, em bandos, para que o povo tivesse. Então, eles caminharam 40 anos no deserto com a mesma roupa e a roupa nunca estragou. As crianças que saíram do Egito com uma sandália pequena, conforme o pé ia crescendo, a sandália foi crescendo junto e não estragava. Então foram muitos os milagres que Deus fez para que o povo conhecesse quem era esse Deus. Mas o povo era teimoso, o povo continuou idólatra, continuou gostando da cultura passada, gostando dos deuses passados. E um dia Deus pensou: eu vou dar uns mandamentos para esse povo.
Até ali não existia mandamento. Não existia a lei de Moisés, não existia. Até ali o Deus só queria que o povo adorasse somente a Ele, o Deus Criador, o Deus verdadeiro. Então um dia Deus chamou Moisés para cima do monte, a fim de dar as tábuas da lei. E só porque Moisés estava um tempo fora, o que eles fizeram? Pressionaram o sacerdote Arão na época a fazerem um Deus visível que guiasse eles pelo deserto. Aí Arão pediu para que eles entregassem seus brincos de ouro, suas pulseiras de ouro, e fez com suas mãos um bezerro de ouro. E o povo então começou a adorar aquele bezerro, oferecer sacrifícios àquele bezerro, e chamando esse bezerro de seu Deus. Agora imagine um bezerro que tem olhos e não vê, que tem boca mas não fala, que tem ouvidos e não ouve, que tem perna e não anda, tinha que ser carregado, e o povo adorando e chamando de Deus uma coisa dessa. Vê se pode. Mas foi assim que aconteceu. Moisés desceu do monte, viu aquilo, ficou indignado, quebrou as tábuas da lei, né? Deu uma dura no povo, teve castigo, mas Deus pediu que Moisés voltasse, escreveu novamente as tábuas da lei, e ali então ele deu ao povo de Deus a lei de Moisés. Até esse tempo não existia nenhuma literatura escrita. E segundo os estudiosos e teólogos, dizem que foi Moisés então que escreveu ali o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas como que foi que Moisés escreveu Gênesis se ele nasceu bem depois? Provavelmente quando ele estava lá com Deus no monte, Deus deve ter ditado a ele todos os acontecimentos da criação, deve ter contado a ele a história de Adão e Eva, deve ter contado a ele sobre a Arca de Noé, e ele foi só registrando. Então a partir dali, o povo tinha então a lei de Moisés para seguir, junto com estatutos e ordenanças. E ainda assim, o povo gostava de adorar outros deuses. Quem sabe qual é o primeiro mandamento? De uma forma bem simples: amar a Deus sobre todas as coisas. E o povo tinha dificuldade. Então quando o povo entrou ali na terra prometida, esse povo, o povo de Deus, o descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, Josué chega para eles e fala o que eu acabei de ler para vocês no começo. Agora, pois, temei o Senhor e servi-o com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do rio Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ali nessa época, Deus deu uma das ordenanças era que o povo não casasse com nenhuma mulher, nem as mulheres casassem com nenhum homem que não fosse do povo de Deus, justamente pelo fato de que os outros povos tinham seus deuses, e a primeira coisa que acontecia era, quando havia um casamento desses, era de o povo se dobrar diante desses outros deuses. Eu até anotei aqui alguns dos deuses que o povo de Deus adorou nesse tempo. Tinha um deus chamado Astarote, o Aserá, tinha o deus Baal, tinha o Baal Peor, tinha um deus chamado Quemos, tinha um deus chamado Dagon,
Tinha um deus chamado Moloque. Então esses eram os deuses, e ainda tinha os deuses do Egito, que também tinham os nomes, mas eu nem anotei aqui. Então o povo de Deus, por diversas vezes, se prostrou e idolatrou. E por causa disso, muitas coisas ruins, muitas desgraças aconteceram com eles, por causa da idolatria. Quando você for ler o Antigo Testamento, você vê tudo o que aconteceu, quando o povo foi escravo na Babilônia, quando acontecia a desgraça, quando os inimigos invadiam, quando tinha seca, quando tinha isso, quando tinha aquilo. Tudo de ruim que acontecia era justamente na época que o povo abandonava o Senhor e adorava outros deuses. E chegou um dia, então, que se cumpriu aquilo que Deus prometeu a Abraão quando ele estava disposto a sacrificar Isaac. Nasceu Jesus, o Filho de Deus. Como está escrito lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a partir desse dia, não só os descendentes de sangue de Abraão, Isaac e Jacó eram povo de Deus, mas então todas as nações da terra hoje têm a oportunidade de se dobrar e servir ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo, ao Deus que pode dar vida eterna. Não há nenhum outro Deus que oferece vida eterna. Só o Deus criador de todas as coisas, o Deus que vive para sempre. Por isso o tema da pregação é: qual é o Deus que você serve? E desde o começo da igreja, na verdade nos primeiros 300 anos da igreja, só relembrando que então no Antigo Testamento o povo de Deus era o povo, os descendentes de Israel. E no Novo Testamento o povo de Deus é a igreja, somos nós. Nós que cremos em Cristo somos o povo de Deus. Nos primeiros 300 anos da história da igreja, a igreja não se contaminou com outros deuses. A igreja era perseguida, era até muitos mortos, presos, perdiam suas posses, mas não se corromperam. Mas a história diz que 300 anos, mais ou menos, depois de Cristo, a igreja já começou a se corromper. E novamente a idolatria entrou no meio do povo. Novamente a idolatria entrou no meio do povo. Então a palavra de Deus, tanto no Novo Testamento, no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, há muitas promessas para o povo de Deus. A promessa de paz, a promessa de prosperidade, a promessa de saúde, a promessa de um futuro feliz. Enfim, são de dezenas, centenas, eu nem sei quantas promessas, milhares. 8.000, eu acho, 8.000 promessas tem. Aí a gente pergunta assim, mas por que muitos cristãos, por que muitos filhos de Deus estão vivendo na desgraça? Por que muitos do povo de Deus vivem uma vida miserável? Eu nem falo no sentido financeiro, eu falo no sentido geral. Porque uma casa onde não tem paz é uma desgraça. Pode ter o dinheiro que for, vive uma vida desgraçada. Às vezes o tempo todo enfermidade na família, quando um fica bom, o outro fica doente. Não consegue gozar uma vida de alegria, não consegue desfrutar dos bens que tem. Não vive conforme as promessas do Senhor. E se nós comparar com a história do povo de Deus no Antigo Testamento, qual é o causador disso? A idolatria. A idolatria. Então a palavra é muito clara. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Deus deixou um caminho para que nós, os gentios, pudéssemos servir ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas tem que ser por esse caminho, e esse caminho é Jesus. Coloca para nós lá
Atos 4:12. Atos capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, a começar por aqui, o nome que foi dado, o caminho que foi dado para chegarmos a Deus se chama Jesus Cristo. Não há outro Deus, não há outro caminho. Então existem algumas causas da idolatria. A idolatria, às vezes, ela é consequência de algumas coisas. Eu fiz algumas anotações aqui e eu quero estar compartilhando com os irmãos. Um dos motivos de as pessoas serem idólatras são as tradições familiares. Minha bisavó fazia, minha avó fazia, minha mãe, minha tia. Eram costumes, eram superstições, simpatias, dentre outras coisas que eram comum nos nossos antepassados. Mas coisas essas que são contrárias a Deus, coisas essas que são de alguma forma idolatria. Então, hoje talvez seja o momento de a gente pensar e rever se, quem sabe, pode ter acontecido isso na minha família e quem sabe eu ainda tenho uma quedinha por essas coisas. Hoje o Senhor te dá a oportunidade de servir somente a Ele, deixar de lado essas coisas. Outras formas que levam as pessoas à idolatria são as tradições religiosas. Da mesma forma, a religião dos nossos antepassados, né? Então, por exemplo, algumas pessoas vieram da tradição romana, onde lá na tradição romana não se tem um bezerro de ouro lá, uma imagem de um bezerro de ouro. Mas tem outras imagens que foram feitas por mãos humanas, às vezes de madeira, às vezes de gesso, e de alguma forma são deuses. São deuses. E a pessoa nasceu numa família assim, foi acostumada com isso desde criança. Talvez nunca lhe foi ensinado que não tem vida, que não tem poder, que não pode salvar. Talvez nunca ouviu que Jesus é o único caminho que leva a Deus. Talvez nunca ouviu que debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual pode ser salvo. Então ainda tem isso na sua família. Às vezes dentro da própria casa, ainda alguma imagem, algum símbolo da tradição religiosa. Mas hoje você tem a oportunidade de rever isso. E saber que Jesus, Ele é único e suficiente Salvador. Não precisa de mais nada e de mais ninguém. Ele é suficiente. Tradições culturais. Ainda dentro das tradições religiosas também tem o espiritismo, que muitas pessoas nasceram, fizeram parte e às vezes ainda contemplam isso. Ainda vão lá de vez em quando. Até creem em Deus, como o povo de Israel cria. Mas ainda tem uma quedinha por essas tradições. Hoje é a oportunidade de deixar. O misticismo, esoterismo. Muitas pessoas ainda gostam de ver um horóscopo. Acreditam muito em signo. Então tudo isso são coisas que de alguma forma é idolatria. Não é servir a Deus. O Deus verdadeiro não quer que nós olhamos mais para essas coisas. Tradições culturais, como eu falei, na cultura
de outros países, às vezes, né? De outras regiões. Por exemplo, existem as religiões afrodescendentes, aonde que se crê nos orixás. E esses orixás têm cada um o seu nome, são deuses. Cada um tem seu nome. Eu até poderia ter anotado alguns nomes, mas não vem ao caso, né? O que é importante? É importante nós saber que o único que pode nos salvar é Jesus. Então, se você fez parte dessas tradições culturais, se você fez parte disso, hoje você pode tomar a decisão de servir somente ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Também tem, dentro das tradições culturais, o humanismo, onde que é ensinado, é crido, que o homem é o centro do universo. Onde que não existe Deus, onde que não existe sobrenatural, onde não existe mundo espiritual, onde não existe vida eterna, mas o homem é o centro de todas as coisas, e o conhecimento e a ciência é o que vale. Isso também é uma forma de idolatria. Existe também uma tradição cultural chamada comunismo, que quer destruir o povo de Deus, que quer destruir a família, e que, se nós for ver os países onde esse regime foi adotado, são países miseráveis, países desgraçados, onde se tem falta de tudo. Então o comunismo também é uma idolatria que traz muita desgraça. Às vezes nos foi ensinado na escola, na faculdade, onde quer que seja, que o comunismo é algo bom, mas não é. À luz da palavra do Senhor, à luz do ensino do Senhor, é uma desgraça. Então também é um momento de considerarmos isso. E além disso tudo, existem algumas idolatrias que nós, às vezes, podemos estar fazendo sem nem perceber, sem nem saber. Às vezes, saber a gente sabe, mas não percebe. Vamos ler Lucas, capítulo 16. Versículo 13. Lucas capítulo 16, versículo 13 fala: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então o dinheiro também é um Deus, o dinheiro também é um Senhor, e a partir do momento que a gente serve ao dinheiro, a gente é idólatra. E com o passar do tempo, a gente desprezará o Senhor. Com o passar do tempo, a gente deixará o Senhor de lado. Então, não que a gente não deva querer trabalhar para ganhar dinheiro. Não, de forma alguma. O que não pode é o dinheiro ser o nosso Senhor. Nós temos que ter o controle. O dinheiro é para nos servir. O dinheiro é para servir a sociedade. O dinheiro é para servir o reino de Deus. O dinheiro é para servir a nossa família. Mas não nós servirmos o dinheiro. Por dinheiro, as pessoas fazem coisas espantosas. Por dinheiro, as pessoas fazem coisas horríveis. Por dinheiro, as pessoas largam a família. Por dinheiro, as pessoas cometem assassinato, furtam. Por dinheiro, as pessoas se tornam filhas do diabo. Porque por dinheiro, para não perder dinheiro, as pessoas mentem. Ou para ganhar dinheiro, as pessoas mentem. E a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então, quantos por dinheiro, se tornam filhos do diabo? Então, isso é também algo importante para rever em nossas vidas. Será que nós não estamos pecando nessa área? Será que nós não estamos deixando de servir ao Deus verdadeiro e Deus vivo por causa disso?
Outra coisa interessante, que também pode ser uma forma de idolatria, é a busca desenfreada pela fama. Nos dias atuais, quantos e quantos fazem de tudo para ficar famoso, para ficar conhecido. E ali também acaba isso, se der certo. Na maioria não consegue, né? Mas para quem consegue a fama, vira uma idolatria, ou quer ser idolatrado, age como um Deus, se sente como um Deus, e não cumpre o propósito da sua existência. Não faz o que o Senhor espera que a gente venha fazer como seus filhos. A parábola do semeador traz um ensino muito interessante. Coloca para nós lá Mateus 13, primeiro do 3 ao 8. Mateus 13, do 3 ao 8. É onde que Jesus conta ali a parábola do semeador. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em terra boa e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Agora vamos do 19 ao 23, onde Jesus explica para os discípulos o significado dessa parábola. Jesus falando, explicando, né? Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Pode manter nesse aí por enquanto. É sobre isso que eu quero falar. Na parábola do semeador, a primeiro momento, a gente se atenta só à última semente, que caiu em terra boa e que produziu a 100, 60 e 30 por 1. E que as outras se perderam. Mas não é. Essa semente que caiu entre os espinhos, não diz que ela morreu. Não diz que ela morreu. Ela permaneceu. Mas o que a Bíblia diz é que ela não deu frutos. E por que ela não deu frutos? Por causa das preocupações e dos cuidados dessa vida. Por causa do desejo da fama. Por causa do desejo do reconhecimento. Desejo pelo elogio. O desejo de ser considerado importante. Esses cuidados que a gente gosta de ter faz com que a gente se torne infrutífero. E às vezes a gente nem percebe isso. E claro, também tem a que caiu em terra boa, que produziu ali, né? Pode colocar então o próximo versículo ali. Quanto à semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Esse produz uma colheita de 100, 60 e 30 vezes mais. Então é isso que o Senhor espera de mim e que o Senhor espera de você. Então vamos ponderar sobre a nossa vida. Será que o desejo pela fama, o desejo por essas coisas não tem se tornado uma idolatria e tem nos afastado do Senhor, do Deus verdadeiro? Outra coisa interessante que a gente busca muito é o status. Quem gosta de um selfiezinho, de postar uma foto, de botar no seu status, de ter tantas curtidas ou tantos seguidores? Uma vez eu fui com a minha família ali no Beto Carreiro
As pessoas, em vez de aproveitar o brinquedo, aproveitar o que estavam fazendo, ficavam só tirando foto. Não aproveitavam nada. Era tirar foto e postar, tirar foto e postar. Teve uma época que ficou um dia sem internet. Eu acho que teve pessoas que até se suicidaram. Imagine se ficasse uma semana sem internet, o que ia acontecer? Quantas pessoas que, se não tiver o seu status ou sua rede social, perdem a vida, ficam sem vida, porque a única alegria que eles têm é isso, é o seu status. Se você for esculachado por alguém, quanto deprimido você fica? Se você for corrigido por alguém, se você for envergonhado, quão deprimido você fica? Quanto isso vai afetar a sua vida? Jesus disse que nós devemos morrer para nós mesmos, para viver para Ele. Então, o morto não fica deprimido. O morto não se importa se for corrigido, se for exortado, ou se por um motivo for humilhado. Porque a gente vive para a glória de Deus. Então, não vamos mais nos preocupar com o status. Vamos nos preocupar em servir ao único e verdadeiro Deus. Outras coisas que às vezes se tornam nossos... Vamos ler um versículo interessante ali dentro do status, 1 Pedro 3. Tudo isso que eu estou falando, meus irmãos, tem uma base bíblica. Algumas coisas eu não anotei o versículo, mas tem uma base bíblica, porque eu estou falando em tudo. Inclusive esse do status também eu anotei um versículo, 1 Pedro 3, o 3 e o 4. 1 Pedro 3, o 3 e o 4. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, que ela seja algo interior, imperecível, demonstrada em um espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Então não é a parte externa, meus irmãos. Não é o que os outros veem, mas é o que o Deus vê dentro de cada um de nós. É isso que importa, é isso que vale. Os negócios e as conquistas. Tiago, capítulo 4, do versículo 13 a 16. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é que a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um tempo, e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. No entanto, vocês se orgulham das suas pretensões. Todo orgulho como esse é maligno. Então, meus irmãos, não é que a gente não tenha que correr atrás dos negócios. Não que a gente não deva valorizar o negócio que Deus me deu e Deus te deu. Não é isso. É que esse negócio não pode estar acima de Deus. Esse negócio não pode ser mais importante que Deus. Esse negócio não pode tirar o nosso tempo com Deus. E esse negócio não deve ser o nosso orgulho. Porque o orgulho também é uma idolatria. O orgulho é uma idolatria. Deus deu a cada um de nós dons e capacidade. Para alguns, Deus deu o dom de ganhar dinheiro, de abrir grandes negócios. E deve ser usado esse dom, mas com cuidado para que não vire uma idolatria. Para alguns, Deus dá o dom. Por exemplo, posso usar o pastor Aurélio como exemplo? Posso te usar como exemplo? O pastor Aurélio tem o dom de mestre. Aqui nessa casa ele é o melhor. Ele é o melhor. Se você precisa saber qualquer coisa sobre a palavra de Deus, pode perguntar para ele.
Ele é o quem mais vai saber responder. Mas glórias a Deus que ele não se orgulha por isso. Porque se ele se orgulhasse, será que as outras áreas da vida dele ia bem? Glória a Deus que tudo vai bem com ele. Mas imagine se não fosse. De que adiantaria? Nessa casa, existem pessoas maravilhosas aqui no grupo de louvor. Eu acho que todos eles são muito bons no que fazem. Cantam muito bem, maravilhosamente bem. Porque Deus deu um dom. Agora imagina se isso subir para a cabeça. Imagina se essas pessoas ficarem orgulhosas. Aí sabe o que acontece? As outras áreas da vida vão mal. Aí adianta vir aqui e cantar bonito, lindo, maravilhosamente, e lá em casa está uma desgraça. Os filhos é uma desgraça, o casamento é uma desgraça, as finanças é uma desgraça. Que autoridade essa pessoa teria para exercer o dom que Deus deu? Então não se orgulhe do dom que Deus te deu. Não torne isso uma idolatria, não idolatre aquilo que Deus deu. E assim em todas as coisas. E agora por último, para fechar, vai pegar bastante gente aqui. Seu time de futebol. Ou será que ninguém gosta de um time de futebol aqui? Será que ninguém gosta de um joguinho aí? Eu ouvi alguns testemunhos de homens importantes aqui que tiveram que ser tratados nessa área. E Deus pegou pesado e disse: ou você para com isso, ou vai ficar feio pro teu lado. E glórias a Deus que eles ouviram, né, pastor Aurélio? Glórias a Deus. Então pode acontecer de um crente não saber o nome dos 12 apóstolos, mas sabe o nome de todos os jogadores e dos titulares e do treinador e do técnico, né? Então será que pode ou não pode se tornar isso uma idolatria? Então, meus irmãos, Deus, Ele deu o seu único filho. O grupo de louvor pode vir, pode já estar subindo aqui. Deus deu o único filho para nos salvar. Ele fez tudo por nós. Mas Ele não divide a glória dele com ninguém e nem quer dividir a nossa adoração com mais ninguém. Deus quer que nós nos entregamos completamente a Ele, somente a Ele, de todo o coração. Então nessa noite, Ele também fala a cada um de nós que está aqui: decidam hoje a quem vocês vão servir. Se é esses deuses que foram citados aqui, ou algum outro que você pode ter lembrado, ou ao Deus verdadeiro. Eu já digo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque o Senhor tem muitas promessas para nós. João, Evangelho de João 12, capítulo 26. Evangelho de João 12, 26. Quem me serve deve me seguir. Onde eu estou, ali o meu servo também deve estar. O meu Pai honrará aquele que me serve. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó tem promessa. Vai te honrar, vai te abençoar, vai te prosperar. Tem um versículo que diz: eu sei os planos que tenho a vosso respeito. São planos de paz, são planos de bem e o futuro. Então vale muito a pena, meus irmãos. Vale muito a pena. E não há outro caminho, esse é o caminho. Evangelho de João 8:12, mais um versículo para fechar aqui. Evangelho de João 8:12.
Evangelho de João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem pode dar um glória a Deus? Esse é o nosso Deus, esse é o Deus verdadeiro, esse é o Deus que te convida para servi-lo, esse é o Deus que te convida para entregar a sua vida de todo o coração, com todas as suas forças, amá-lo de todo entendimento. Amém, meus irmãos? Então, enquanto o grupo de louvor vai estar cantando uma canção, faça aí mesmo, onde você está. Pode ficar de pé.